Considerando que na nossa última aula nós fizemos uma pesquisa, mas essa pesquisa foi aberta, cada aluno fez de um jeito, vamos avaliar um pouquinho o que a gente acertou e o que a gente errou nessa pesquisa e vamos fazer uma hoje padronizada, todo mundo fazer uma pesquisa parecida e uma pesquisa diferente, até para a gente entender o que é necessário ou não ter realmente numa pesquisa, tá? A aula passada, quando nós falamos de pesquisa de marketing, e eu deixei em aberto para alguns alunos fazerem um exercício, algumas pesquisas acho que fugiram um pouco do objetivo, não estavam tão voltadas assim para uma pesquisa de marketing, para a gente tentar identificar algo que possa favorecer o marketing e o aumento aí de vendas do produto. Tá? Então, primeiro eu vou começar explicando 3 tipos de pesquisas diferentes. Tá? Nós temos a pesquisa de público-alvo. A pesquisa de público-alvo é quando eu quero realmente conhecer o perfil individual daquele possível comprador. Então, eu quero conhecer características pessoais, individuais. Eu quero saber o gosto, eu quero saber o que atrai mais aquela pessoa a comprar um determinado tipo de produto. Eu quero saber se é do sexo feminino, do sexo masculino, qual é a faixa etária, aonde mora, aonde gasta, se a família é grande, se a família é pequena, qual é o percentual dele de gasto num determinado tipo de produto. Então, pesquisa de público-alvo, eu estou querendo entender o perfil da pessoa, estou querendo conhecer aquela pessoa como indivíduo, tá? Agora, pesquisa de participação no mercado, eu faço de um produto ou de um serviço. Qualquer produto ou serviço que esteja aí disponível no mercado, existem concorrentes. Então, se um determinado produto de uma marca X, ele está disponível no mercado para venda, possivelmente ele tem muito mais concorrentes ali também tentando aquela fatia do mercado. Então, por exemplo, se eu falar de detergente, se eu tenho uma marca X de detergente, se eu trabalho com a marca X, existem os concorrentes Y, Z, W, existem N concorrentes para aquele produto. Todo produto tem o seu concorrente. Então, a pesquisa de participação do mercado é porque eu quero entender qual dos concorrentes, qual das marcas as pessoas mais consomem e por que ela prefere consumir aquela marca. Aí eu vou saber que a empresa X atende 10% do mercado, a empresa Y atende 25% do mercado. Então, eu vou saber realmente qual é a participação de cada marca dentro do mercado. Já a pesquisa de percepção de um produto, de um serviço para um possível lançamento o produto já existe no mercado, as pessoas já têm aquele produto, só que está sendo lançado um novo modelo daquele produto no mercado, tem uma tecnologia nova. Então, eu quero entender se as pessoas comprariam aquela tecnologia, se as pessoas querem aquela tecnologia, tá? Então, por exemplo, um óculos. Óculos já existe no mercado há muito tempo, tem vários modelos. Tem um óculos protetor de UVA, UVB. Eu tenho óculos de vários modelos redondos, mais quadrados, mais retangulares, coloridos, mais padrão para o preto, vários modelos de óculos. Agora, imagine se existisse uma tecnologia disponível que o óculos, por exemplo, permitisse você enxergar além da parede. Sei lá, uma coisa bem absurda. Está saindo uma tecnologia nova que se você usar aquele óculos, você enxerga o que está atrás da parede. Imagina se isso existisse. Não é tão impossível assim. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa de percepção de produto, aquele produto ele já existe e ele já tem algumas funções. Aí, eu estou tentando identificar se as pessoas gostariam de comprar essa nova função, que seria enxergar através das paredes. Então, eu estou tentando entender se as pessoas querem aquela nova função, se elas gostariam, se elas pagariam por aquela nova função do óculos. Então, são 3 tipos de pesquisas diferentes. Cada pesquisa tem as suas perguntas.
Então, se eu estou fazendo uma pesquisa de público-alvo, vai ter perguntas ali relacionadas ao indivíduo, sexo, idade, cidade que mora, escolaridade, casado, solteiro, tem filhos, não tem filhos, trabalha. Se a pesquisa de participação do mercado, é tudo voltado para aquele produto, para aquela marca, para saber qual é a marca que a pessoa consome. Se é de percepção de produto, é voltado para ver se a pessoa compraria algo novo, algo diferente. Então, são 3 pesquisas totalmente diferentes. A pesquisa que eu pedi para fazer na aula passada era voltada para a participação do mercado. Por isso, escolher um determinado produto e avaliar se as pessoas consomem aquele produto. Como que eu avalio se as pessoas consomem aquele produto? É incluindo na pesquisa também as informações do concorrente, até para entender qual é a marca que a pessoa consome. Algumas pesquisas estavam nesse sentido, outras não. Mas eu até não comentei nada na hora, deixei vocês ir fazendo, até mesmo para agora alinhar com vocês o que seria ou não correto. Então, como que a gente pode avaliar aquela pesquisa que foi feita? Cada um fez de um produto, cada um fez de um serviço, algumas pessoas até saíram um pouquinho do objetivo, não tem problema. Mas como é que eu começo a avaliar? Qual era o título dessa pesquisa que eu fiz? Ela tinha um título? É importante ter um título, que é um início, que a pessoa está recebendo algo que ela não sabe nem o que é. Então, ao receber, ela precisa entender um pouquinho o que ela vai encontrar ali escrito. Então, quando você coloca um título e embaixo ainda coloca uma pequena descrição, facilita o entendimento das pessoas daquilo que elas estão recebendo, tá? Quantas pessoas responderam a sua pesquisa? Para quantas pessoas vocês enviaram e quantas pessoas retornaram de volta? Então, isso é um número estatístico importante para ter uma ideia se as pessoas estão aceitando esse tipo de pesquisa nesse formato, que no caso foi via WhatsApp. Então, se você mandou para 40 pessoas e só 20 responderam de volta, você tem aí uma participação de 50% na pesquisa. Qual era o objetivo da sua pesquisa? Ela tinha que ter um objetivo. Vocês lembram qual era o objetivo ou vocês foram só montando assim a pesquisa? Qual das 3 pesquisas vocês fizeram? Agora, depois de feita, depois das perguntas elaboradas, depois de respondido, qual das 3 vocês fizeram? Vocês fizeram de participação de mercado? Tem certeza? Qual o dado que está ali que garante para você que você fez a pesquisa de participação de mercado? Que não foi uma pesquisa de análise de perfil. Eu vi algumas pesquisas de análise de perfil. Tá? Então, é importante a gente entender aqui se foi realmente realizada a pesquisa necessária naquele momento, tá? Quantas perguntas fechadas foram utilizadas? Quanto mais perguntas fechadas, melhor para você estratificar e consolidar esses dados. Quando você fecha as opções, quando você coloca sim ou não, talvez, sim ou não, às vezes, quando você coloca opções, respostas, quando ela vier, fica mais fácil de tabular, fica mais fácil de transformar em gráfico. Então, assim, quantas pesquisas vocês fizeram no total? 10 perguntas? Quantas perguntas foram fechadas? E quantas perguntas foram abertas? Qual é o melhor? Sendo possível, perguntas fechadas facilita a tabulação. Ainda mais se você enviar essa pesquisa para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, as perguntas fechadas facilitam muito a tabulação e a interpretação dos dados. Quando eu estou fazendo uma pesquisa de percepção de mercado, aí nesse caso eu preciso ter mais perguntas abertas, porque eu estou deixando disponível ali para a pessoa, para ela responder e colocar a opinião dela. As outras duas, a pesquisa de análise de perfil, a pesquisa de participação no mercado, tentem colocar mais perguntas fechadas, é o ideal. Faltou alguma pergunta que você achou importante, que se você tivesse essa resposta, ajudaria na tomada de uma decisão,
no investimento, em definir qual é o melhor marketing para você fazer. Será que faltou alguma pergunta talvez importante? Será que teve alguma pergunta que foi desnecessária, que não vai que a resposta não vai te trazer nenhuma informação adicional, que não vai te ajudar a tomar nenhuma decisão? Isso também são perguntas que talvez tenham que ser retiradas. As ordens das perguntas foram bem definidas. Eu vi algumas pesquisas que o escreva seu nome estava lá embaixo, lá no meio. E esse talvez seria uma das primeiras perguntas, né? Identificação. E vi também perguntas que não tinham solicitação de nome, que era importante. Então, assim mesmo a gente elaborando as perguntas, eu defini 10 perguntas. Eu preciso ainda estabelecer qual é a ordem que eu vou fazer essas perguntas. Isso é fundamental para organizar muito bem esse questionário e para as pessoas se sentirem confortáveis em estar respondendo essas perguntas. Outra coisa que eu percebi também, às vezes eram perguntas fechadas com alternativas, mas eu ao responder, eu não escolheria nenhuma das 4, então faltou uma quinta resposta, faltou uma quinta opção. Tem muitas perguntas, quando vocês colocarem lá a opção A, B, C, D, E, talvez você tenha que colocar a opção F, nenhuma das alternativas acima, ou outra, né? Eu escolho um outro produto. Então, assim, coloque mais uma opção, caso não seja nenhuma das alternativas acima, isso é importante também. E aí, analisando agora, você tinha um objetivo, você teve algumas respostas, analisando essas respostas, respondeu ao esperado? Atendeu ao esperado? O que você consegue tomar de decisão com essas respostas que vieram? O que você faria com esse produto, aumentar a margem dele de participação no mercado? Você acha que foi possível com essas perguntas avaliar a participação no mercado desse produto, desse serviço? Ou você acha que poderia melhorar essas perguntas, poderia melhorar essa avaliação? E qual é a participação no mercado que foi encontrada na sua pesquisa? Então, assim, são algumas perguntas necessárias para essa primeira pesquisa que foi feita. A pesquisa estava aberta, eu deixei vocês escolherem qualquer produto, qualquer serviço. Ela até saiu um pouquinho do foco ali, não tem problema nenhum. A ideia era, quem nunca mexeu com o Google Forms, era mexer um pouquinho. Tem outras plataformas parecidas, similares, disponíveis, mas o Google Forms ele é gratuito, né? Ele é de fácil manuseio, então por isso que eu optei por ele. E aqui também era uma ferramenta nova para quem não conhecer, passar a conhecer, né? E quem já conhecia, pensar nessa ferramenta com um outro olhar, né? Porque daqui para frente, acho que muita coisa ainda vai migrar do físico para o virtual, por conta desse momento que nós estamos passando da pandemia. Então, qualquer que seja a área que vocês venham a trabalhar, vocês precisam olhar para o marketing como uma grande oportunidade de alavancar vendas do produto, do serviço. Então, se vocês um dia forem trabalhar por conta própria, utilizar o marketing em algum momento do negócio e saber que vocês têm ferramentas simples para iniciar essa pesquisa, tá? Agora, eu vou direcionar uma outra pesquisa com vocês. Aí agora, essa pesquisa tem que ser um pouquinho mais padronizada e mais formal. Agora a gente precisa realmente sair do informalismo e fazer algo mais profissional. Vamos pensar agora como técnicos. Então, vamos tentar fazer uma coisa profissional, tá? Vamos nos preocupar na ordem das perguntas, vamos perguntar do português, nos preocupar do português estar colocado de forma correta, de não estar faltando nenhuma pergunta, tá? Das opções estarem bem escritas. Vamos nos preocupar agora com detalhes para que o nosso formulário fique aí profissional. Então agora nós vamos fazer uma pesquisa de percepção de produto e de serviço. Tá? Vamos imaginar que
Eu trabalho numa empresa de celular e está disponível no mercado novas tecnologias para celular. Então, a gente está aí no mês de maio, dezembro está chegando, época de Natal, onde existe um aumento muito grande no número de vendas de celular. Então, será lançado em novembro um novo modelo de celular com novas tecnologias. Eu tenho disponíveis 8 tecnologias diferentes para lançar em novembro, e pensando nas vendas do Natal. Então, celular é um aparelho que todo mundo tem. Pode ser um aparelho simples, um aparelho mais completo. Algumas pessoas não se preocupam em ter um celular de tecnologia de ponta, basta um celular que faça ligação e receba chamadas. Outras pessoas já acompanham a moda, gostam de coisas novas, gostam de estar na moda, acham que isso é importante e se preocupam sim com o que tem dentro do celular, o que vai diferenciar ele de um outro modelo que já existe no mercado. Celular é algo que rapidamente ele fica ultrapassado, né? Ele fica velho. E normalmente de 1 a 2 anos as pessoas estão trocando o aparelho. Então, a situação agora é a seguinte, agora a situação é a mesma para todo mundo e nós vamos profissionalizar essa pesquisa, tá? Então, vocês trabalham numa empresa que fabrica celular e vocês têm tecnologias já descobertas para lançar um novo aparelho que vai ser lançado em novembro. 8 tecnologias e vocês querem avaliar se as pessoas gostariam das 8 tecnologias, se a pessoa gostaria de ter essas 8 tecnologias e qual é a preferência. Se a pessoa tivesse que escolher uma tecnologia, qual que ela escolheria? Por que isso? Sempre que vai ser lançado um produto novo, com alguma coisinha diferente, isso encarece o preço do produto. Então, as pesquisas são feitas até para avaliar se colocar tudo de novidade no celular, se as pessoas gostariam, pagariam por isso, ou se teriam que escolher uma ou outra coisa nova. Então, nessa pesquisa aqui, primeiro a gente vai identificar se as 8 novidades são de interesse das pessoas. E depois, qual é a tecnologia que seria preferida. Então, meu aconselho aqui é fazer uma pergunta para cada tecnologia, tá? Então, e depois fazer uma pergunta aonde as opções sejam as 8 e ele tenha que escolher uma. Nós vamos focar em perguntas fechadas. Por último, vai uma última pergunta aberta. Se ele tem alguma sugestão para fazer em relação à tecnologia, ou se ele gostaria de algo diferente. O que ele gostaria de diferente no celular dele, fora o que já foi apresentado. Então, vejam que, não sei quantas perguntas vocês vão fazer, talvez 10 ou mais, mas veja que somente uma pergunta aberta, que vai ser a última, as outras perguntas todas fechadas, com opções, coloque o nome, né, para identificar, coloque a faixa etária, porque a gente sabe que pessoas do grupo de mais jovens gostam de tecnologias e pessoas com mais idade não dão tanta importância, até para a gente ver se a resposta por faixa de idade vai influenciar. Então, nome, ao invés de colocar qual é a sua idade, eu colocaria opções. Qual faixa de idade você se encontra, por exemplo? E colocaria lá algumas opções, de 18 a 25 anos, de 26 a 30 e assim vai. Porque aí também já vai consolidar os dados juntos, já vai gerar gráfico. Quais são essas tecnologias que vocês vão pesquisar? 8 tecnologias. A primeira, a opção da bateria ser carregada pelo ar. Gente, todas essas 8 tecnologias que estão aqui, de verdade, elas já existem, tá? Já foram descobertas, já estão algumas em fase final de teste. E claro que encarece o preço do celular, mas já existe, já é possível.
Então, vamos imaginar que hoje um dos problemas do celular é a bateria que acaba. Então, será que as pessoas gostariam de ter uma bateria carregada pelo ar? Então, você pode estar fazendo essa pergunta. Sempre que você usar a opção sim ou não, coloque uma terceira opção, que seja talvez, tanto faz, indiferente, pode colocar também, porque aí tem significa que seria aquele grupo de pessoas, que você vai ter um grupo de pessoas que quer essa tecnologia, um grupo que não quer e outra que isso não tem importância nenhuma. Se vier, tá bom, se não vier, tá bom também. Então, coloque essa terceira opção. Então, faça uma pergunta para identificar se eles gostariam da bateria carregada pelo ar. Faça uma outra pergunta para ver se eles gostariam de celulares flexíveis e dobráveis. Tá? Então, tem essa tecnologia já também disponível. Uma outra pergunta, se eles gostariam de telas inquebráveis. Se eles gostariam de um display holográfico, que é aquele display que você consegue ter uma visualização em 3D. Se eles gostariam de ter já um celular com câmera térmica. Um celular com telas de resolução de 6K e 8K, que é aquela que dá mais nitidez na imagem, na foto, no filme. Fica com mais qualidade, né, as cores. Se eles gostariam de ter níveis de zoom impressionantes também. E digitação com o poder da mente. Por incrível que pareça, isso já está sendo estudado. Já tem cientistas que estão testando isso. Então, daqui a pouquinho já vai estar disponível também. Então, são 8 tecnologias que algumas já estão disponíveis no mercado, outras devem ser implementadas agora, nos próximos meses, e algumas talvez demorem um pouquinho mais, como é o caso da digitação com o poder da mente, mas já está ali, já sendo elaborada já pelos cientistas. Então, faça uma pergunta para cada uma das tecnologias, depois faça uma pergunta aonde tenha as 8 respostas, e ele tenha que escolher uma, e depois faça uma pergunta aberta. Aí sim, aí a gente vai estar realmente padronizando, fazendo uma pesquisa realmente mais profissional, se comparada com a que nós fizemos na aula anterior, tá? E depois envie essa pesquisa também para um grupo de pessoas. E aí, como todo mundo está fazendo o mesmo tipo de pesquisa, eu vou precisar receber o resultado de vocês para poder consolidar e a gente analisar os dados. Da anterior, o importante é a gente fazer essa crítica, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que para uma primeira pesquisa que nós fizemos na aula anterior, ela foi importante, mas ela não está nada profissional. Então, ela é importante para a gente poder comparar ela com a atual, que nós vamos fazer hoje, e profissionalizar um pouquinho mais essa pesquisa de hoje. A anterior foi uma pesquisa de participação de mercado, se bem que várias não foi nesse formato. A de hoje é uma pesquisa de percepção de produto para um futuro lançamento de um produto mais novo com novas tecnologias. Tá bom? Então, esse é o material da nossa aula de hoje. Agora nós temos uma pesquisa aí para fazer. E eu estou disponível para estar ajudando vocês a elaborar. A gente vai conversando pelo WhatsApp. Bom, e até a noite.